Hoje dá pra ver aí, né, que eu tô com outra bicicleta. A minha bicicleta principal lá de estrada, ela precisou trocar as pastilhas de freio. Então eu deixei na oficina de manhã. E aí agora, chegando em casa, vou lá retirar a bicicleta. Essa aqui é uma bicicleta da Decathlon. É uma bicicleta dobrável. Muito pequena, né? E na verdade eu acho que eu fico meio ridículo nessa bicicleta, né? Mas é o que tem, né? A opção seria pegar o metrô, mas isso aí eu não vou querer, né? Curioso, né? Que isso aí depois eu ainda vou falar sobre isso, né? Sobre essa questão do transporte público aqui, né? Mas um dos motivos porque eu não quero pegar o metrô é que eu chego mais rápido de bicicleta. Então, apesar do metrô ser um negócio que não pega semáforo, na verdade ele faz paradas aí que não precisa, né? Quer dizer, não precisa para mim, né? Para outros ele para em todas as paradas. Mas o tema hoje, na verdade, né, é outra coisa. O tema hoje, né, eu vou falar mais ou menos eu vou explicar, né, por que eu pedalo, né? E aí a primeira coisa que me vem na cabeça é que na infância eu sempre pedalava também, né? Então eu lembro que a gente morava lá em Carmo do Rio Claro, sul de Minas Gerais, uma cidade bem pequena, e a gente morava na rua lá, né, Monsenhor Mário, e nessa rua, do lado de casa era o colégio lá. E mais para baixo, na mesma rua, era a escola. E aí na época, né, assim, eu não ia de bicicleta para a escola, que poderia ir, né, ou não sei, né, eu acho que ninguém ia de bicicleta para a escola. Também era uma coisa que era tão perto, né? Eu acho que o colégio era vizinho da casa e a escola eu imagino que seja que fosse menos de 500 metros de distância, né? Então, na verdade, não precisaria nem de bicicleta mesmo. Mas o que eu me lembro era isso, né? Eu tinha uma bicicletinha, talvez com a roda do tamanho dessa daqui, né? Eu era uma criança. E era uma bicicleta azul. E todo dia que eu chegava da escola, eu pegava essa bicicleta e passava a tarde inteira pedalando com um amigo aí que eu tinha, o Paulo Henrique. E era assim todo dia. Aí depois eu fui estudar em Alfenas, aí parei com esse negócio de pedalar. Aí depois fui para Campinas, também não pedalava até entrar na faculdade. Aí depois que eu entrei na faculdade, aí eu comecei eu morava relativamente perto da faculdade, né, um bairro vizinho da faculdade. E aí acho que foi no segundo ano, alguma coisa assim, que eu comecei a fazer monitoria lá. E aí quando eu comecei a fazer monitoria, né, o meu primeiro salário, adivinha o que foi, né? Foi para comprar uma bicicleta.
E aí a partir daí eu sempre ia de bicicleta para a faculdade. E eu me lembro que aí um belo dia eu comprei, né, um odômetro, né, para bicicleta, né? Que é aquele negócio que você põe um ímã na roda, né? E aí pela quantidade de vezes que ele passa, ele calcula a velocidade. Aí eu tava dando volta lá na Unicamp. E aí subi lá num lugar bem alto e desci com toda velocidade. E nessa de descer, eu olhando pro velocímetro lá, né, para pegar a maior velocidade possível. Aí chegou numa rotatória, eu não consegui fazer a curva. E aí me arrebentei no meio fio. A bicicleta ficou e eu fui cair lá onde seria a grama, né? Mas que na verdade não tinha grama, era terra ainda. E aí entortou a roda da bicicleta. E eu dei muita sorte, né, que eu não me machuquei, né? Porque tinha um desses postinhos de concreto que ficava ao redor, né, para impedir que os carros entrassem. Então, imagina se eu tivesse caído em cima desse negócio aí, né? Tinha me quebrado todo. E eu também lembro, né, que lá em Carmo do Rio Claro, eu vivia caindo, né? Vivia com o joelho ralado. E aí eu lembro também de uma época lá que meus pais viajaram, aí trouxeram para mim um capacete, né? Mas na verdade o capacete não era bem um capacete próprio para bicicleta. Era só um capacete de plástico. Então, na verdade, ele não oferecia segurança nenhuma, né? Mas é aquele negócio, né? Eu botei essa merda desse capacete e desci a rua lá com tudo e aí, adivinha, né? Caí e ralei o joelho, né? E aí, então, né, na época da faculdade, às vezes eu fazia umas pedaladas dessas, né? Tipo, saía lá de Barão Geraldo e pegava o tapetão lá, que é como o pessoal conhecia a rodovia que chegava até Campinas, e voltava. E aí isso aí era o maior pedal que eu fazia, né? Eu nem sei quantos quilômetros que era, né? Porque naquela época não tinha Strava. E é claro que eu não tenho anotação nenhuma, né? Mas eu lembro que uma vez, né, tava muito quente, aí eu fui pedalar sem camisa, né, sem camiseta. E aí o resultado, né, sem camiseta e sem protetor solar, né, o resultado foi que eu fiquei com as costas totalmente vermelhas, né, totalmente queimada. Mas e aí depois que acabou a faculdade, aí eu comecei a trabalhar, aí logo fui lá, né, caí na armadilha aí, né, fui lá logo comprar um carro, né. E aí a partir daí nunca mais eu pedalei, né, então foram o quê? Uns 10, 15 anos aí que eu nunca mais pedalei. Aí já tinha uns 40 e poucos anos aí, né? Quer dizer, da época da faculdade, que eu tinha uns 23, 24 anos aí, até quando eu voltei a pedalar de novo, que foi quando eu tinha já mais de 40 anos. E
eu esqueci de falar, né? Na verdade, antes de vir ali a menina sentada na cestinha da bicicleta, né? Do bici, sem capacete. Mas então, aí antes, no meu primeiro emprego, aí eu tive a oportunidade de ir trabalhar na Nova Zelândia. E aí também foi outra coisa interessante, né? Porque lá na Nova Zelândia, isso foi antes de comprar o carro. Na Nova Zelândia, a IBM fez eu fui para Nova Zelândia pela IBM para trabalhar na IBM de lá. E aí a IBM daí tinha um pacote de transferência de funcionário. E esse pacote de transferência de funcionário incluía uma grana que era para, tipo, você alugar um carro, né? E pelo tempo que eu ia ficar lá. Só que esse dinheiro era um dinheiro que eles deram pra gente. Então você não precisava dar conta disso, né? Então o que eu fiz, né? Em vez de fazer o leasing de um carro, eu comprei uma bicicleta, né? Então é aquele negócio, né? Na verdade eu sempre tive esse negócio com a bicicleta. E aí depois que eu voltei, né? Eu comprei o carro e daí fui voltar a pedalar muito tempo depois, né? Mais de 40 anos. Vocês verem que o pessoal aqui não respeita porra nenhuma, né? Ó, ali tá na faixa de bicicleta, né? E só tinha moto, né? Mas moto aqui em Barcelona é assim mesmo, né? Impunidade total, né? A guarda urbana não faz nada com as motos. Por quê? Porque a guarda urbana é composta por motoqueiros, né? Então você acha que eles vão se multar? Não vão, né? Eles vão dar prioridade para a classe deles, né? Mas vamos continuar com a história. Então é assim, né? Eu tô com 40 e poucos anos aí eu percebi que eu tava com uma queda de pelos muito acentuada. Aí fui no médico, aí começou aqueles exames, né? Aí viram que eu tinha problema de tireoide, né? Que é uma coisa que o pessoal na minha família tem também. E além disso também tinha visto lá que eu tinha já o colesterol alto. E aí os médicos já vinham me indicando, né? Ó, você tem que fazer exercício, né? E aí eu começava a fazer exercício, umas caminhadas. Umas coisas desse tipo aí. Mas era um negócio eram umas atividades muito fraquinhas, né? Uma atividade que praticamente não fazia diferença, né? Tipo, caminhar é bom, mas na verdade eu acho que você tem que caminhar muito para o negócio fazer o efeito, né? E aí, assim, o meu colesterol não estava baixando, aí toda vez que eu ia lá, aí o médico me chamava a atenção, né? E depois, né, o que aconteceu foi assim, né? No trabalho, né, eu já estava lá em Sorocaba. Aí no trabalho, um belo dia, um carinha me falou: olha só, Constantino, tem um pessoal que faz uma pedalada quarta-feira à noite. Eles saem daqui da praça, aqui do lado da empresa. E aí eu resolvi ir com eles, né? Porque assim, eu já tinha uma bicicleta, que essa bicicleta eu usava na época em que eu mudei para Sorocaba, mas eu não queria levar o carro ainda. Então eu comprei essa bicicleta, eu pegava o ônibus de São Paulo para Sorocaba. Quando eu chegava em Sorocaba, eu me movia em bicicleta lá, né?
Mas depois que a minha família foi para lá, também eu parei com a bicicleta, né? Porque aí quando eles foram para lá, aí foi o carro e tudo, né? E aí esse cara me indicou isso aí eu peguei uma noite e fui lá com o grupo e achei bacana o grupo. E aí comecei a ir, né? E aí comecei a pensar, né, que poderia ser uma opção para eu resolver o meu colesterol. Só que aí que o bicho pegou, né? Porque aí lá no emprego, um belo dia, rolou um negócio lá que eu não gostei, fiquei bastante chateado com aquilo. E aí, nos dias seguintes, comecei a me sentir meio ansioso, meio ansioso, eu acho que é isso. E só que o tempo começou a passar e eu via que essa ansiedade não passava, né? E depois eu comecei a me tocar que, na verdade, o meu coração estava falhando. Então foi isso. Aí eu peguei, fui no médico, ele tirou lá o eletrocardiograma e viu na hora, realmente, o seu coração está falhando. E aí eu fiquei desesperado, né? Porque assim, depois eu fiz um Holter e o negócio era absurdo. Era o dia inteiro o coração falhando. O dia inteiro, e eu percebia aquilo, né? Eu percebia quando falhava. Não era só o exame que dava, né? Então pra mim eu tava meio que à beira da morte, né? Poderia morrer a qualquer momento. E aí eu peguei, né, o meu tio, né, que é meu padrinho, né, ele era médico lá em São Paulo, né, e ele trabalhava lá num hospital e ele me indicou um médico, um cardiologista dos bons, né? Então eu lembro que assim, e é óbvio que ele não atendia pelo plano de saúde lá, né? E aí então um dia eu fui para São Paulo fazer a consulta com esse cara daí, e na verdade ele me falou, olha, é o seguinte, isso aí é um problema, ele me falou que era um negócio chamado extrasístole. Isso aí é um problema com o qual você consegue viver com ele, não é um problema grave, né? E aí eles me deram um remédio lá, o tal do Celozoc, né? E aí a partir desse isso foi em 2015, né? Isso foi em 2015. Quer dizer, já está fazendo 11 anos agora. E aí eu tomei esse Celozoc até o final do ano, né? Eu passei uns 6 meses tomando esse remédio até que essas extrasístoles pararam. E também, né, quer dizer, eu esqueci de dizer, né? Antes de ter ido nesse médico de São Paulo, que eu fui meio que para tirar a dúvida, eu tinha ido no médico em Sorocaba, né? E aí esse médico em Sorocaba falou: qual que é a solução? A solução é você fazer exercícios aeróbicos de intensidade
2 vezes por semana. E aí era exatamente o que eu já estava fazendo, né? Que eu já estava começando a fazer. Ei! Era aquilo que eu já estava começando a fazer, que eu estava começando a pedalar pela questão do colesterol. Mas aí daí então eu percebi que na verdade eu ia ter que continuar fazendo isso aí, né? Esses exercícios. E aí é isso, né? Desde aquela época que eu nunca mais parei de pedalar com frequência, né? E aí, assim, quando eu vim para Barcelona, daí na verdade eu acabei realizando um outro sonho, né? Que era não ter mais carro e pedalar todo dia, né? Na verdade, em Sorocaba eu de vez em quando eu ia de bicicleta para o trabalho, né? Só que em Sorocaba o problema era que tinha que levar as crianças para cima e para baixo de carro, né? E aí é aquele negócio, né? É o velho problema, né? Do tipo, se você não tem carro, você tá ferrado, né? Você não tem opção. Então é essa armadilha que o pessoal nos meteu, né? E desde 2015 daí, né? Eu comecei daí a registrar as minhas pedaladas no Strava. E aí agora eu registro não só as pedaladas, né, como também eu registro caminhadas e os exercícios que eu faço durante a semana, né? Então é assim, eu faço ginástica 2 vezes por semana para fortalecer joelho, quadril e o core, né, o abdômen. E além disso eu tento pedalar 2 vezes por semana, pedaladas mais longas, além das pedaladas de ir e voltar do trabalho. Então eu tenho um objetivo aí que é mais ou menos 140 quilômetros por semana e 5 horas e meia por semana de atividade. Mas é aquele negócio, né? Geralmente, nessas pedaladas de final de semana, a gente faz uma pedalada maior, que muitas vezes essa pedalada sozinha do final de semana já completa os 140 ou as 5 horas e meia, né? E aí é aquele negócio, né? Desde então que meu colesterol sempre tá ótimo. E também nunca mais eu tive problema no coração. E aí é aquele negócio, né? Eu tenho lá um bom motivo para pedalar, né? Porque nunca mais na minha vida eu quero sentir esse negócio que eu sentia no coração.
Então é isso, aqui a gente já está chegando no final. Logo ali eu paro.